começamos o programa de hoje falando de algo que provavelmente você tem em casa: animais de estimação. Estima-se que são mais de 149 milhões de animais de estimação no Brasil. E uma das dificuldades das famílias é manter uma alimentação saudável para eles. Sim, eles também precisam cuidar da dieta, pois exageros podem fazer mal. Quem entende desse assunto e está aqui do meu lado é a médica veterinária e nutróloga Janaína. Bem-vinda ao Ver Mais. Jana, feliz ano novo, a gente ainda está nesse clima. Obrigada por ter aceito esse nosso convite. Eu já vou começar te perguntando, por que é importante cuidar também da dieta dos nossos pets? Primeiramente, boa tarde, Eduarda. Boa tarde, telespectadores. Obrigada pelo convite. Feliz ano novo a todos. E da mesma forma como para nós a alimentação é extremamente importante, para os nossos pets da mesma forma. Para manter uma articulação saudável, o bem-estar, qualidade de vida, prevenir a questão de sobrepeso, que também acarreta em outras síndromes e doenças metabólicas. Então, para nós termos o animal com uma saúde de forma geral. E o que se encaixa em uma alimentação natural para eles? Porque para nós normalmente é frutas, é cuidar as gorduras, essa questão. E para os animais? Então, basicamente, a estruturação de um protocolo alimentar para um pet é muito parecida com a do humano, mas em quantidades e proporções bastante diferentes. Por isso a importância do acompanhamento com o profissional habilitado para conseguir estruturar essa dieta. Mas eles também podem comer frutas, podem comer legumes, podem comer carnes, dependendo da necessidade e a individualidade de cada um. Mas tem algumas coisas que os animais não podem comer, né? A gente vê assim falando, caiu um chocolate no chão, não deixa o pet comer. Isso está correto ou é mito? Sim, está correto, ainda mais agora, final de ano, que o pessoal se reúne em família, tem bastante chocolate. O chocolate é um alimento que ele não tem recomendação para o pet, ele causa sim certos tipos de intoxicação, assim como algumas frutas também que são características do Natal, como a uva passa, a própria carambola, o açaí também são as principais frutas que não têm recomendação para os pets por conta de riscos de intoxicação. E quais são as frutas que eles podem comer tranquilamente? Então, gosto muito de prescrever as frutas vermelhas, porque elas são mais ricas em antioxidantes, como, por exemplo, morango, mirtilo, amora, todos os berries, goji berry, cranberry. A maçã também é uma fruta que o pessoal costuma ter fácil em casa, o pet gosta. A banana também, no entanto, a banana é um pouquinho mais calórica, então tem que ter um certo cuidado. E super importante, gente, dentro da distribuição calórica de um pet, a gente utiliza apenas 10% dela utilizando frutas. Então, é realmente um alimento muito rico em calorias que a gente precisa cuidar para que esse animal não venha causar um sobrepeso. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. A gente pode só dar fruta para o cachorro, para o gato, ou tem que misturar com a ração e dar essa dosagem? Então, existem várias formas da estruturação de um protocolo alimentar. A gente pode trabalhar o mix feeding, que a gente chama, que seria a ração com alimentação natural. Assim como tem a proposta só da alimentação natural e também existem os alimentos úmidos já prontos no mercado. Mas toda a distribuição calórica tem que estar equilibrada e balanceada com os macro e micronutrientes. Então, macronutrientes seriam as proteínas, gorduras e também os carboidratos. Tem que estar tudo equilibrado e balanceado para que esse pet esteja saudável e com uma refeição completa nutricionalmente. E na hora de escolher a ração, que é um dos principais alimentos aí dos pets, como eu sei que é a ração correta para o meu pet? Então, hoje existem vários tipos de alimento já pronto, que seriam as rações, os alimentos industrializados no mercado. Existem as categorias Standard ou Comercial, Premium e Super Premium. Hoje, os alimentos Super Premium são os mais completos e balanceados. Por quê? Eles trazem uma quantidade de ingredientes mais completa para trazer uma nutrição mais balanceada para o pet. Então, seria o mais recomendado. No entanto, existem muitas marcas, muitos produtos bons no mercado. É muito da sensibilidade e da necessidade de cada paciente.
Esse animalzinho pode ter um problema de pele, ele pode ter uma sensibilidade digestiva, ele pode ter um problema de sobrepeso, que ele precisa fazer um emagrecimento. Então, isso vai ser muito conforme a anamnese e avaliação do médico veterinário para ter a melhor recomendação e orientação. E, Jana, você estava falando, eu estava lembrando que quando eu era menor, minha avó sempre terminava de almoçar e dava o resto da comida para os cachorros. Isso acho que é bem comum ainda. Está correto dar arroz, feijão e carne? O detalhe desse resto de alimento é que ele não está equilibrado. Então, muitos alimentos o animal pode comer sim. O arroz, por exemplo, o cão e o gato eles podem comer. No entanto, eles têm que estar nas quantidades corretas. O problema do resto do alimento é que geralmente envolve muita gordura. E isso pode extrapolar o teor de gordura na dieta e também questão de ossos. Então, os ossos a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente espinhas provenientes de peixes e também ossos de galinha, porque eles têm muito risco de possíveis obstruções, então esse cuidado. Então, por isso que o ideal é estruturar a dieta conforme o acompanhamento desse profissional, para que esse animal também esteja seguro ao se alimentar. E cuidar também com os temperos dessa comida. O cachorro ele pode ter a questão do alho, cebola, temperos mais picantes? Os temperos que não teriam recomendação seriam cebola, cebolinha, o alho e o alho poró. São os mais comuns, né? Exatamente. Então, só comunicar a todos os telespectadores para terem esse cuidado. No entanto, Duda, eu utilizo muitos temperos nas minhas prescrições. Eu gosto muito de utilizar a cúrcuma. A cúrcuma é um alto alimento antioxidante e anti-inflamatório proveniente da natureza. O próprio alecrim, a hortelã, o coentro seco, a salsinha. Então, existem vários outros tipos de temperos que a gente pode utilizar sim, inclusive para tornar essa dieta mais palatável para o pet. E para quem não tem pet, eu, por exemplo, eu quero adotar um pet agora nesse ano, é um dos objetivos. E eu não tenho muito essa relação. Quantas vezes por dia eu tenho que dar ração para ele, dar fruta? Como eu faço esse balanço? Geralmente, o que eu costumo prescrever dentro dos protocolos alimentares, até porque é o que a gente acompanha na rotina do tutor, né, dos proprietários, entre 2 a 3 refeições ao dia. Dentro dessa quantidade, eu considero saudável por conta da gente estar estimulando a questão de pico insulínico, que envolve daí uma parte mais técnica, mas para manter esse animal saudável e saciado dentro desse período. Lógico, se ele é um animal mais glutão, que a gente chama, que ele é mais faminto, a gente pode sim revezar alguns alimentos dentro desse protocolo e deixar à parte para utilizar como um petisco, um possível agrado nesse meio tempo. E a água também é muito importante, né, Jana, para os pets em gerais, para os animais no geral. Com certeza, a hidratação, ainda mais agora, pensando em calor, verão, nós temos muitas raças que são animais de pelo longo, então sim, são raças que elas tendem a sentir mais calor e a hidratação da mesma forma que pra gente, sim, ela é super importante. Até passando uma dica rápida para o pessoal que está assistindo, o ideal para cada pet é que ele tome 60 ml para cada quilo. Então é só fazer a continha rápida aí, que a gente já sabe mais ou menos quanto que eles deveriam estar ingerindo ao dia. E também, lógico, aquele animal que tem dificuldade de ingerir a água, a gente pode inclusive umedecer o alimento. Principalmente quando for uma dieta por alimentação natural, a gente pode promover mais hidratação ao servir a refeição ao pet. E temos mais informações para você. Nesses dias de calor, a hidratação é muito importante. Muitas vezes preferimos alimentos e líquidos gelados para amenizar a temperatura. E os pets também sentem essa vontade. Quem vai ensinar a gente sobre isso é a médica veterinária e nutróloga Janaína, que está novamente aqui no estúdio. Tudo bem? De novo, Jana, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Ver Mais. E hoje a gente vai fazer uma receita um pouco diferente, né? A gente trouxe antes receita de bolo para as pessoas e agora tem uma receita para os pets. O que nós temos aqui que antes eu já vi que é muito bonito? Então, Duda, eu tentei trazer uma receita prática e dentro do que eu sinto que a maioria dos tutores pergunta nos atendimentos.
Posso usar água de coco? Então, sim. No entanto, é muito importante que, inclusive, a água de coco esteja dentro da distribuição também calórica do cardápio. Porque a água de coco, ela também puxa calorias na dieta. Então, a gente também precisa compensar para não extrapolar as calorias da ingestão diária. E aqui a gente tem uma água de coco congelada já, até com morangos, que a gente falou no primeiro bloco, que os animais podem e devem comer frutas. Aqui a gente tem um geladinho. E esse geladinho é fácil de fazer? É super fácil, super prático. A gente vai mostrar aqui rapidinho como fazer. Então, trouxemos pronto para ver como que ele fica e trouxe todos os ingredientes também. Como que funciona? Para preparar esse geladinho, eu utilizei meia xícara da água de coco. Eu utilizei a água de coco misturada com água natural. Só água de coco não pode? Pode, Duda, mas o que acontece? Ela vai aumentar muitas calorias da ingestão diária desse pet. Então, para diminuir um pouquinho a questão de calorias, a gente mistura a água também. E até por conta do rendimento da receita. Então, você pode usar. Aqui eu utilizei 3/4 de xícara da água de coco, juntamente com 3/4 de xícara de água normal. Então, você só vai colocar nas forminhas de gelo. Eu tô utilizando aqui forminha de silicone, porque ela fica super fácil para desenformar. Então, fez a mistura, enche as forminhas com a mistura da água de coco com a água normal. E aí você pode também colocar frutas. Eu trouxe aqui o morango, como eu comentei, o morango... Frutas vermelhas. Isso, rico em antioxidante, gosto muito. Os pets gostam também e é uma fruta super palatável. Então aqui a gente tem água de coco e morangos. Bem Exato. simples. Uhum, exatamente. E a gente tem essa forminha que ela é em formato de patinhas, de ossinhos, já para entrar nesse clima pet. Mas o pessoal de casa pode fazer na forma de gelo que tiver. Pode usar a forma de gelo normal e também os copinhos de café. Os copinhos de cafezinho fica também pode usar. Aqui eu trouxe uma temática para remeter à estrutura pet, né, a área pet, mas pode ser na forminha de gelo normal. Então aí você só coloca a frutinha. Um pedacinho de morango para cada um. Um pedacinho. Não precisa ser muito. Não, pode ser só um pedacinho, dá para usar morango. Morango aqui a gente tá usando a maçã, pode usar o kiwi, pode usar o melão. Então, todas as frutas que o pet pode comer e que ele tem a preferência também. Porque tem uns que comem algumas frutas e outros não. Aí você pode colocar a de predileção do seu pet e depois de pronto você só põe no congelador. Vou terminar aqui. E aí você pode mostrar ali o resultado final. Como fica. E aqui a forminha que foi feita. Bem fácil de tirar. E isso aqui, o pet ele pode comer quantos por dia? Vale que nem água? Não, gente, não. Por quê? Porque ele tem na mistura água de coco. Como eu comentei, a água de coco, ela puxa calorias para a dieta. No entanto, você pode preparar a receita com água normal e as frutas misturadas. Aí sim, ele pode comer um pouquinho mais. Mas nesse tamanho aqui que nós fizemos, ele ficou grandinho. Então, um ao dia é o ideal para você estar oferecendo, considerando que nós temos água de coco aqui na mistura. Tem outras receitas também, Duda. Tem receitas que o pessoal gosta muito e tem muito também nas redes sociais com o iogurte. Iogurte geralmente Você falava desnatado. antes nos bastidores. Isso. Qual iogurte que a gente pode usar para fazer? Geralmente eu gosto de utilizar o iogurte desnatado. E mesmo assim a gente dilui ele em água, tá? Não usa o iogurte somente ele puro. Geralmente eu uso metade do iogurte com metade de água. Faz a mistura, pode usar um mixer. Mixer, juntamente já bate a frutinha. Pode botar, por exemplo, melancia, é muito legal e os pets amam. E a melancia também é uma fruta rica em água. Então faz a misturinha, coloca na forma e pode daí depois também usar como um petisco. Congelado, ou ele pode tomar no líquido? Então, pensando que eles gostam do entretenimento, né, de ficar lambendo desse passatempo, eu gosto de usar ele nesse formato do gelinho. Então, acho que é até para descontrair o pet e deixar ele entretido em casa. E isso aqui do geladinho, os gatos também podem ou é só para cachorros?
Podem. Os gatos têm algumas particularidades, no entanto, dentro do que nós estamos trazendo aqui na nossa abordagem, não tem problema. A gente pode estar utilizando sim. E, Giana, a gente vê bastante o pessoal falando e fazendo agora nessa época de calor de botar só gelo na água dos cachorros. Tem o potinho de água normal e coloca gelo. Isso também é interessante nesses dias muito quente ou nem tanto? Pensando em refrescar a água, sim, não teria problema. Inclusive, uma outra dica legal o tutor ele pode fazer os cubinhos de gelo somente utilizando a água de coco. E aí joga esse cubinho de gelo na água. Então, além de refrescar a água, também vai dar o sabor da água de coco. Isso ajuda a estimular a ingestão hídrica do pet. E vamos relembrar o que a gente estava falando antes. Nem todas as frutas os pets podem. Quais são as que eles não devem comer? Então, as que a gente não pode estar oferecendo, pessoal, é uva, a uva passa também, que tem muito agora na época de Natal, a carambola. Então, essas frutas, elas podem desenvolver algum quadro de insuficiência renal no pet. Então, evitar, pessoal. O açaí também é uma fruta que a gente evita, porque o açaí tem a mesma substância do chocolate, que também é tóxico. A substância se chama teobromina. Então, essas frutas que a gente tem que evitar. Existe um mito muito grande com relação ao abacate. O abacate ele pode ser utilizado para o pet. No entanto, não oferecer o caroço e a casca, utilizar somente a polpa e com cautela, dentro do protocolo alimentar, porque o abacate ele é uma fruta muito calórica. Ela tem um alto teor de gordura, essa gordura ela é saudável para o pet, principalmente pensando na saúde cardiovascular, no entanto, precisa estar na quantidade ideal. Olha, Giana, a produção comentou agora que chegou uma pergunta no nosso WhatsApp sobre esse chocolate. Vamos ver qual foi essa pergunta aí que o pessoal mandou para nós. Ó, o pessoal perguntou aí, boa tarde, gostaria de saber se existe algum chocolate específico para cachorro. Isso é muito interessante, ó. Existe algum doce ou algum chocolate que os cachorros podem consumir? Existem no mercado produtos que são simulados como chocolate, no entanto, eles são riquíssimos, têm um alto teor de gordura. Então, eu, dentro da minha formação, não recomendaria utilizar. Mas, sim, dentro do canal Pet, lojas, Pet Shop, clínica, existem produtos sim que simulam um chocolate Pet, no entanto, eu evitaria. Ó, Giana, tem mais uma pergunta. O pessoal tá gostando desse assunto. Como eu falei antes no início, né? Bastante gente tem pet, então eles querem saber, ó, comer coisas geladas não ataca a garganta do animal, porque para nós a gente tem que cuidar. E aí, tem que cuidar isso também com os pets? Então, a proposta da receita do geladinho é realmente agora nesse período que realmente faz mais calor para nós. Então, até por conta de que ele vai estar ingerindo moderadamente, sendo que ele vai estar lambendo aos pouquinhos, não tem problema de acometimento. No entanto, essa proposta de petisco eu já não trabalho no frio, na questão do inverno. A gente já utiliza petiscos que são preparados de outra forma, existem os biscoitos, existem os cookies, que a gente pode estar elaborando nesse período que demanda uma alimentação mais quente. Ó, então já fica aí uma pauta pra gente fazer quando começar o inverno. E por último, Giana, se o animal consumiu algum alimento que não poderia, rapidinho pra nós, o que eu faço? Você pode inicialmente observar esse animal, porque ele pode manifestar vários sinais clínicos. Ele pode apresentar um quadro de fezes amolecidas, diarreia, né? Pode também proporcionar vômitos. Minha recomendação, sempre buscar a orientação de um médico veterinário para fazer a melhor avaliação e tratamento para esse pet.